Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E tem mais análise aqui no Nova Manhã, o Diego Amorim chegando para fazer a análise dele do resultado das eleições, do primeiro turno das eleições. Diego, bom dia. Bom dia, Mauro, bom dia, Michele, bom dia, ouvintes da Nova Brasil em todo o país. Os ouvintes estão falando aqui, vocês dormiram aí no estúdio, Michele, Diego, a gente estava em apostas ontem, até bem quase ali o fechamento de fato das urnas, total das apurações. E aí, depois de uma meia-noite de sono, Diego Amorim, com a cabeça um pouquinho só mais descansada, que análise que você faz dos resultados que a gente contava aqui para os nossos ouvintes nessa cobertura da Nova Brasil FM ontem? Eu não sei vocês, eu tenho uma dificuldade enorme de desacelerar de trabalhar e acabei ali mais 2 horas ainda tentando ruminar, né, absorver tudo. Mas enfim, eu vou hoje aqui elencar alguns pontos que nos próximos dias eu prometo para o nosso ouvinte. A gente vai aprofundar, obviamente, nos próximos dias, nas próximas semanas, tudo isso. Mas alguns pontos aqui já me chamam a atenção. Primeiro é a questão toda envolvendo os institutos de pesquisa. Por óbvio, a campanha do Bolsonaro vai vir com tudo para cima em relação a esses números, e eles têm lá a sua razão. Fato é que os institutos de pesquisa erraram, e erraram de novo muito. Por que erraram? Erraram porque fizeram a metodologia errada, erraram porque ouviram menos gente do que deveria, erraram porque não calculavam o imponderável, o instituto de pesquisa pega um retrato de momento daquela situação. Eu não sei o que aconteceu, isso a gente vai ter que analisar melhor e ouvir especialistas. Fato é que eu partiria do princípio de que toda a sociedade, aí incluo nós jornalistas, precisaremos ter, na minha opinião, daqui para frente, agora fixado mesmo, um olhar mais crítico em relação aos institutos de pesquisa, no sentido de olhar para aquele resultado da pesquisa e dizer, será que é isso mesmo? Porque, veja, eu até comentei ontem na transmissão ao vivo aqui com a Michele Trombelli, o nosso ouvinte. Eu ouvia nos últimos dias aqui em Brasília, olha, a eleição vai ser muito mais apertada do que os institutos estão mostrando, né? A eleição vai ser muito mais apertada do que isso. O Lula está na frente, mas não é isso tudo. Ou seja, esse argumento, essa análise estava muito mais próxima da realidade do que os números dos institutos de pesquisa em si. Então, eu diria que nós teremos que ter um olhar mais crítico em relação a esses números. Obviamente, divulgar os números dos principais institutos, mas ter um olhar mais crítico. Veja o que aconteceu em São Paulo, né? Não estamos dizendo que o Instituto necessariamente está fazendo uma jogada, não vou cair em nenhuma teoria conspiratória, mas esse olhar mais crítico. Tarcísio de Freitas em São Paulo é um exemplo, a própria vitória do primeiro turno do Cláudio Castro no Rio de Janeiro é outro exemplo, o Onyx Lorenzoni tendo liderado no Rio Grande do Sul e o Eduardo Leite quase ficando fora do segundo turno ali com o Edgar Preto é outro exemplo, o Piauí é outro exemplo com a vitória no primeiro turno do Rafael Fonteles, petista, deixando o candidato do Ciro Nogueira de fora do segundo turno, o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. O resultado da Bahia é outro exemplo, com a Semineto atrás do Jerônimo, candidato do PT. Ou seja, são muitos exemplos em que as pesquisas de fato mostraram um resultado bem díspare do que foi apurado nas urnas. Um segundo ponto é que o voto envergonhado que a gente falava tanto, esse voto envergonhado não foi para o Lula, foi para o Bolsonaro, né? Então esperava-se um voto envergonhado no Lula, mas na verdade tinha muita gente querendo votar no Bolsonaro, mas não queria falar. Então esse voto envergonhado, a gente também, todos nós erramos essa avaliação, a maior parte das pessoas que fez essa análise do voto envergonhado errou. Por que errou? Aí a gente vai ter que avaliar com mais calma. Hoje eu conseguiria dizer o seguinte, acredito que a questão econômica favoreceu muito o Bolsonaro nessa reta final da campanha, com principalmente a queda dos preços dos combustíveis, isso deve ter feito um efeito, deve ter mexido com o voto de muita gente, e aquela análise do menos pior. Muita gente chegando perto da hora da votação, vendo o desgaste do Lula, aquilo que a gente falava, o Lula jogou parado durante muito tempo na campanha, no final ele se expôs mais, vieram os debates, vieram as campanhas de televisão, tivemos todo o rememoramento, né, rememorando a questão da Lava Jato e dos escândalos de corrupção. Isso no final, na reta final, deve ter feito muita gente optar pelo menos pior, e esse menos pior na cabeça de parte do eleitorado era Jair Bolsonaro.
Agora, para o segundo turno, a gente vem com o ex-presidente Lula, ao meu ver, ainda como favorito. No frigir dos ovos, o que os institutos de pesquisa mostravam de intenção de voto nele se confirmou, ali dentro da margem de erro. A surpresa foi, de fato, o avanço do presidente Bolsonaro, sobretudo no Sudeste, sobretudo aí em São Paulo. Bolsonaro ganhou bem do Lula quando a gente pega a corrida presidencial, o recorte em São Paulo, e as pesquisas mostravam justamente o contrário. Agora, o Lula vai precisar fazer um trabalho, se ele conseguir, de humildade com esse eleitorado do Ciro Gomes e da Simone Tebet. As contas que já fizeram aí de ontem para hoje é que para o Bolsonaro ganhar do Lula no segundo turno, ele vai ter algo em torno de pelo menos 70% dos que votaram na Simone e no Ciro. Então, eu acredito que o Lula chega para esse segundo turno como favorito, vai ser um resultado apertado, o país está dividido. O resultado de ontem é um balde de água fria, sim, na campanha do ex-presidente Lula. Ah, mas chegou à frente com 5 milhões de votos. Sim, mas diante do que se esperava e com todo esse pacote, o conjunto da obra, né, essa vitória do bolsonarismo forte no Senado, na Câmara, e com figuras muito emblemáticas como Eduardo Pazuello, Carla Zambelli, Hélio Lopes, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, Caroline Detoni, Jorge Seife, ou seja, são muitas figuras bolsonaristas fortes que ganharam e ganharam com uma votação muito expressiva. Então, a esquerda, em algum momento, isso eu vou falar porque eu vou ouvir muita gente, não consegui ouvir muita gente de ontem para hoje, vou ouvir muita gente hoje, nos dias seguintes, mas a avaliação que eu faço já de largada nessa segunda-feira pós-primeiro turno é de que a esquerda vai ter que repensar esse caminhar todo ao redor do ex-presidente Lula, porque a esquerda vai se desgastando, se apegando e se agarrando ao Lula como se não houvesse nenhuma outra liderança. Eu até trago para isso uma coisa que eu ouvi do meu irmão ontem, na conversa familiar. Ele disse, é impressionante que a esquerda queira caminhar com o Lula tendo o Ciro Gomes como candidato. Né? E a gente vai ver o Flávio Dino agora no Senado. Diego? Boa pergunta a essa altura do campeonato. Deixa eu Boa te fazer pergunta. uma pergunta tá me martelando aqui. Será que uma parte dos eleitores da Simone Tebet e do Ciro Gomes não migraram para votar no presidente Bolsonaro já no primeiro turno, antecipando um pouco o que seria a polarização do segundo turno? Essa foi a argumentação, inclusive, do Fernando Haddad, né, para explicar o resultado em São Paulo e na corrida presidencial. Acredito que sim, sobretudo com a postura do Ciro Gomes no final da campanha, né, nos últimos 2 debates. Acredito que muito ainda do voto do Ciro acabou indo para o Bolsonaro. Você tem razão, mas o que eu dizia é o seguinte, as eleições de ontem mostram que o antipetismo ainda é muito forte no país, que o antilulismo, apesar de tudo, ainda é muito forte no país. Então a esquerda vai ter que se reorganizar de alguma forma. Não sei se depois de uma eventual vitória do Lula no segundo turno, mas eu vejo, olhando para um país como um todo, se fiar a figura do Lula, né, um ex-presidente que fez lá um governo forte em 2003, um primeiro mandato muito bom do ponto de vista econômico, de esperança, de mudança para o país, depois vem o Mensalão, depois vem a Dilma, depois vem o Petrolão, a Lava Jato, ele é preso, é condenado, tem as suas condenações anuladas, enfim. A minha avaliação se fiar ao Lula até o fim, eu acho que já está dando, todos os sinais estão dados de que há um desgaste muito forte em torno da figura do ex-presidente Lula. O que, repito, não o tira da condição de favorito para o segundo turno, na minha avaliação. E aí as pessoas têm comentado assim de ontem para hoje, mas se o Lula ganhar vai ter muita dificuldade de governar, porque o Congresso ficou muito mais conservador e tudo mais. Será? Primeiro, o Lula tem as suas habilidades políticas ali para lidar com o Congresso. Isso. Segundo, é o Centrão. Diego, a gente aqui no Brasil já falava aqui, a eleição aqui no Brasil é assim, todo mundo vota e o Centrão ganha. É isso. Exatamente. As pesquisas não falham. Centrão as que... pesquisas... Isso aí não falha.
Isso não dá. E olha, vitórias muito expressivas de caciques do Centrão. Eles não gostam desse termo cacique, mas eu vou usar de repetir. Caciques do Centrão. Arthur Lira teve uma votação impressionante. Elmar Nascimento, na Bahia, ligado à Codevasf, aquela estatal do Centrão, teve uma votação impressionante. Os outros candidatos todos ali do Nordeste, sobretudo, que colocaram a mão no orçamento secreto, tiveram uma votação bastante expressiva. E veja, o Lula estava achando, o PT estava achando que ia ganhar, e tinha muita expectativa no primeiro turno, e levar São Paulo com Fernando Haddad. E eu ouvia de alguns analistas políticos aqui em Brasília dizendo o seguinte: olha, não é bom que o presidente do Brasil leve também o maior colégio eleitoral, é bom ter esse equilíbrio, é bom não ganhar tudo, porque isso bota a pessoa no salto alto, e aí é um controle muito grande, né, da dinâmica do país. A gente tem o Tarcísio em primeiro, em São Paulo, o Lula primeiro no Brasil. Então essa questão de que o Lula não vai conseguir governar, isso não é uma avaliação muito pé no chão. Se o Lula ganhar no segundo turno, ele vai dar seu jeito. E essa turma que hoje é o PL do Jair Bolsonaro, alguns vão continuar bolsonaristas raízes, mas outros vão se adequar a um eventual novo governo Lula. Para finalizar, Lava Jato também teve ali uma vitória importante, né? O lavajatismo já estava praticamente decretada a sua mortalidade, né, sua mortandade, acabou o Lava Jato, mas a vitória do Moro para Senado no Paraná, a vitória do Deltan Dallagnol, expressiva lá também para deputado federal pelo Paraná, mostra que existe ainda um sentimento lavajatista em parte desse eleitorado. É muita coisa para a gente analisar. Foi um primeiro turno de sacudida nas duas campanhas, né? Finalizo dizendo isso: sacode a campanha do Lula, no sentido de, vamos usar aqui uma expressão bem informal, né? Se eu fosse hoje aqui um marqueteiro do Lula, sacudia ele e falava: ó, presidente, baixa tua bola aí, não era tudo isso que você estava pensando, não. Você vai ter que conversar agora com mais tranquilidade, sai do salto alto, cuidado aí com essas derrapadas que você tem dado na campanha. E do lado do Bolsonaro boa, presidente, foi bem, hein? Ah, vai pra cima, Instituto de Pesquisa. O senhor tem o Brasil na mão, presidente. O senhor tem agora o Senado, a Câmara, o Brasil é conservador. Vai pra cima dele que vai dar certo, presidente. É mais ou menos este o sentimento que eu diria nas duas campanhas nessa manhã de segunda-feira pós primeiro turno, Mauro Michele. Diego Amorim, todos os dias fazendo análise política aqui com a gente. Diego, obrigado por hoje. Até amanhã. A gente segue dessa semana analisando os resultados e já começando a falar de segundo turno também. Abraço, até amanhã. Obrigada, um abraço, Diego. tchau.